Oi, então, esse vídeo deveria ter saído ano passado, mas por causa de uns problemas que rolaram, ele atrasou, mas basicamente é um especial com os pedidos de vocês esse ano. Muito obrigado a todos vocês que pediram e apoiaram esse canal, e que 2026 venha com muito mais pedidos. Aproveitem o vídeo e tchau! E se Silksong fosse um jogo para Nintendo 64? Comecei modelando a cabeça, me esforçando o máximo para deixar o mais parecido e simples possível. Depois comecei a fazer o vestido. Ele foi fácil de modelar, eu demorei mais na textura dele e do rosto. E no final fiz uma animação básica de cabeça. E depois de adicionar o cenário e os efeitos, e aqui está o resultado. E aí, quem eu deveria modelar agora? Eu tava pensando em mais alguém de Hollow Knight. O que vocês sugerem? What kind of battle can we expect to see? Begin round 2. Modelando o Arcanine em 30 segundos. Comecei fazendo um esboço em 3D para ter uma base, depois fui pegando referências para polir e deixar certinho. Com o corpo pronto, fui fazer a cauda rapidinho e depois comecei a parte mais difícil, a juba. Meu maior inimigo no 3D sempre foram os cabelos, então é óbvio que eu ia sofrer aqui. Enquanto eu terminava a juba, eu apliquei as cores normais e depois as cores shinies para finalizar. E esse foi o resultado. Curte e comenta pra mais. Modelando o Banjo de Banjo-Kazooie. Como promessa é dívida, eu vim aqui atender ao primeiro pedido do Fox. E modéstia à parte, eu jurava que ia ser mais difícil. Não vou mentir que no início eu achava que ia ficar bem ruim, porque tava meio esquisito, mas eu poli bastante, coloquei o máximo de detalhes que eu pude e até que ficou bom. Curioso que eu levei aproximadamente 2 horas para fazer esse modelo e ele tem 223 polígonos. Então eu tive uma média de 1,85 polígonos por minuto. Doideira. Então, é isso. Pedido atendido, comentem o que acharam. E só por um tempinho, sem mais pedidos, por favor. Tem bastante gente pedindo e eu quero poder atender todos. E aliás, se você quiser aprender a modelar e a criar seus jogos, veja o comentário fixado. Tchau e obrigado. Povo do meu coração, estou aqui hoje para ver um negócio muito interessante. O Paimations, eu até trouxe, né, no iceberg de Five Nights at Freddy's. Modelando Core, parte 1? Faz muito tempo que eu não faço esse lance de parte 1 e parte 2. E mesmo assim, a última vez que eu fiz, eu já tinha um modelo pronto. Eu tava fazendo um modelo do Core e eu me deparei com um problema terrível. Minha falta de habilidades e conhecimentos. Resumindo o meu processo para modelar, é eu pegar algumas referências, visualizar o que eu tenho que fazer e depois eu faço um polimento só para deixar mais bonito. Mas nesse modelo em específico, eu me deparei com uma barreira difícil, que é não saber o que eu tenho que fazer com o cabelo. Eu não vou desistir, afinal são adversidades que nos fazem evoluir, mas como eu tenho um cronograma a seguir, eu vou ter que terminar ele depois. Esse foi o modelo de hoje, espero que tenha gostado. Tchau. Porque tá ruim não basta, o compromisso aqui é com o terrível. Só quero falar primeiramente que tá faltando doido nesse canal. Ai, mas você pediu educação num dos últimos vídeos. Eu quero educação, mas não tanto. E se fosse educado, seja bizarro como o mano que comentou a história de todas as gerações de Godzilla. Voltando a falar sobre o modelo, o cabelo não ficou tão ruim. Eu esperava bem menos de mim mesmo, mas não vou negar que ficou decente. Agora só falta o corpo, que eu também não curto muito fazer. Então fica para outro dia, que aí sim eu vou me estressar. Pedido atendido e um aviso para quem é mais recente. Esse canal é uma fila de balada. Demora que só, mas se você tiver bolsos fundos... Então sim, os pedidos têm fila. Sim, quem chegou antes vai ser atendido antes. Mas né, quem entende, entende. E lembre-se, filho, quem não segue os Slow for the Crias é gay. ヘルガーの遠吠えを聞いただけで大抵のポケモンは逃げ出してしまうと言われておる。じゃが慣れてしまえばこんなに可愛いポケモン Qualquer dia faz o Haldun? Seu pedido é uma ordem. E antes que acusem, não. O Fox não me pagou propina nem nada do tipo. Ele só é o que mais comentou no canal, então eu acabo pegando os pedidos dele. Mas se você é alguém que pede também, tanto no YouTube quanto no TikTok, não se preocupe que eu leio todos os comentários e anoto todos os pedidos. Inclusive desafios, como o do Miguel de modelar no celular, que eu achei interessante, então talvez saia ainda esse ano. E a minha DM me recomendou a começar a fazer live, já que eu estou de férias e passo boa parte do dia sozinho. Seria interessante tanto para modelar seus pedidos ao vivo, quanto para outras coisas, tipo os vídeos de gameplay, que eu podia facilmente fazer uma live e depois transformar em vídeo. E como eu disse no último vídeo, eu vou dar mais prioridade aos pedidos antigos, para não fazerem eles esperarem até ano que vem. Então você pode pedir, só não garanto que saia ainda esse ano. Enfim, pedido atendido, digam o que acharam do meu trabalho e até a próxima. Arigatou, Porygon! 助かった!
modelando pedidos de vocês. Porygon. E atendendo ao pedido do GOAT desse canal, Foxy. E antes de tudo, desculpa, você provavelmente queria mais o Banjo-Kazooie, mas relaxa, ele sai semana que vem, provavelmente. Eu fiquei surpreso com o segundo pedido, tipo, Porygon? eu juro que posso contar nos dedos de um amputado quantas vezes eu ouvi alguém falar dele. E eu aposto que você viu alguma run onde a pessoa zerou só com Porygon. E só por causa disso você lembrou que ele existe. Mas olha, não me entenda errado. O conceito de um Pokémon criado por computadores, e por isso ele tem um design tão quadrado, é algo que eu realmente gosto. Mas usar ele já é outra história. Poucos bater esse papo porque eu não tive muito o que comentar sobre o modelo em si. Mas enfim, esse foi o resultado do modelo. E esse é o cenário que eu fiz. Me diga o que você achou do meu trabalho, comentem mais suas sugestões e diga se gostaram desse estilo mais conversa. Tchau! E se Hollow Knight fosse lançado no Nintendo 64? Eu começo bem parecido com o último vídeo, começo fazendo a cabeça e polindo ela para deixar bem parecido. Depois faço a roupa dele, que foi a parte que mais me deu trabalho porque eu não sabia como eu ia fazer ela. Também fiz as perninhas dele. Tentei desenhar o rosto dele, não gostei, então fiz os olhos saindo parte do modelo. Com o modelo bruto pronto, apliquei a textura da roupa, apliquei os efeitos para deixar mais retrô e o modelo ficou assim. E o cenário que eu montei ficou assim. E respondendo alguns comentários do último vídeo, sim, eu copiei o GooSelect e eu não tenho orgulho disso, mas serviu para aprender mais, então, E muito obrigado pelos elogios, Samuel, e aí meu nobre, e Flamis Anima. Os modelos dançando capoeira ainda vão voltar e eu ainda não entendo o problema dessa música. Esse aqui foi o primeiro Pokémon que eu modelei, Gible. E foi um desafio, mas porque eu era bem iniciante na época e tava aprendendo. E como sequência para esse vídeo, eu queria fazer o Garchomp, vulgo meu Pokémon favorito. Mas eu achei tão pouco material de referência e o pouco que eu achei parecia impossível para mim. Então eu abandonei essa ideia. Até que recentemente minha mina me mostrou o comentário de um dos maiores comentadores desse canal pedindo para modelar o Garchomp. E depois dela insistir um pouco, eu aceitei ainda com medo. E no final ficou meio ruim. Mas quer saber? Eu tô feliz que ficou ruim, porque se ficou ruim, significa que ao menos eu fiz. Eu perdi esse meu medo e essa trava que eu tinha colocado em mim mesmo. Eu ainda vou refazer esse modelo, mas por agora vou dar prioridade para outros pedidos. Se você quiser ver eles e acompanhar minha evolução, se inscreve aí. Falou! Naquele vídeo, eu demorei muito a cogitar fazer um vídeo de Happy Tree Friends, mas esse dia, enfim, chegou. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi que uma das séries mais influentes da internet surgiu, e como ela ainda... Fazendo uma fanart em 3D. E aí, meu nome é Slow e seguinte, muitas pessoas têm pedido no vídeo do Zedinho pra eu modelar o resto da trupe do Coelho Rosa. E bem, eu cheguei sim a modelar o Hip, mas não ficou muito bom não. Mas o vídeo do Zedinho tá pegando tanto comentário que não dá mais. Como um criador de conteúdo que ama a sua comunidade, eu vou ouvi-los. E provavelmente esse vídeo vai me render mais boas views. Minha sorte é que o avatar do Hip não é muito complexo. É basicamente um humano todo branco com uma franja de travesseiro na cabeça. E modelar essa parte foi a parte mais divertida, já que é algo que fica bonito no lugar de cabelo e é bem mais fácil de modelar do que cabelo. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu fiquei mais tempo ajustando esses malditos braços e o esqueleto do que modelando o personagem. Mas depois de finalmente deixar o personagem na pose que eu queria, eu começo a colocar textura no rosto dele. Que ficou bom, eu não esperava que ia ficar tão fofinho assim. Depois eu modelei a caneca com café, comecei a traçar line art, coloquei uns efeitos de luz colorida e tá pronto. No final esse foi o GIF que eu consegui fazer com esse modelo. E essa foi a minha tentativa de replicar a arte original. Mas é isso, se você curtiu, dá like, se inscreve e comenta sugestões. Tchau! Tô com o pé atrás de falar desse tipo de coisa. Eu tomei coragem só agora de voltar com esse conteúdo um tantinho mais macabro, e olha que ainda tá sendo com um vídeo que nem é um caso real. Na verdade, se trata de um analog horror, no estilo Fall. Refazendo o Daishinkawa em 3D. Oi, então, depois de muitos pedidos, eu finalmente vim modelar o Daishinkawa. E essa foi facilmente a pior experiência de modelagem da minha vida. O OBS bugou e eu pedi quase toda a gravação, fora que até certo ponto eu achava que tava ficando bom. Mas quando eu modelei a cabeça, eu tava quase desistindo da minha vida. Então, para o vídeo não ficar com uma vibe tanto de velório, eu botei ele pra fazer uma dancinha. Então, tá aí pra você que pedia o seu Daishinkawa. Talvez não fosse o que você queria, mas é o que tinha. Então, se você curtiu ou teve dó, dá like, se inscreve e se quiser e puder, claro, me manda um real no Pix. Me xingando, tanto faz. Falou! Pika pika. Time for the Poke Party dance!
finalmente começando a modelar os pedidos de vocês, e não podia ser outro sem ser o Pikachu. E te falar, se modelar o da Shinkawa foi um inferno, o Pikachu foi uma delícia de fazer. Começou meio torto, tava me desanimando, mas fui ajustando, refinando, e no final ficou um resultado que eu realmente gostei. Vendo agora, dava pra fazer melhor, mas serviu como um aprendizado, já que eu nunca tinha modelado algo assim antes. E se eu for modelar o Pikachu de novo, definitivamente vai ser o Pikachu gordinho. E pro final desse vídeo, ou eu deixei ele com essa animação de idol que eu fiz, ou eu fiz ele dançar só pra não perder o costume. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, manda uma doação pro canal continuar e manda teu pedido pro próximo. Falou! Faz a Nani do Brawl Stars? Parceiro, com todo respeito, se minha mulher terminasse comigo, eu não insistia tanto quanto você. Recentemente eu falei que os pedidos desse canal eram uma fila de balada. Pois então, esse é o mano que instalou a barraca pra ficar na fila direto. Mas zoando ou não, ele conseguiu o que queria. E seja grato, possivelmente um dos meus melhores modelos. Ao menos um dos mais bonitinhos. Fiz minhas graças porque eu não jogo Brawl Stars, então não tenho muito o que comentar, só que ele é fofo. Pedido atendido, se você gostou, comenta. Se não gostou, comenta também que eu preciso de material pra fazer piada. Hi there! No! Run! Snow run! Was it in bad condition? By the time it got here, the O melhor Haltz que você vai ver hoje. Um dos estilos mais bonitos que eu amo é o estilo cartoon, que eu já tentei fazer milhares de vezes, mas não consegui. E como o design do Haltz é simples, decidi balancear com esse desafio. E o resultado foi facilmente um modelo mais tecnicamente avançado que eu já fiz. Modelar foi até que fácil, difícil foi acertar os shaders e as texturas. Se você gostaria de um vídeo explicando como eu fiz tudo isso, eu faço se esse vídeo pegar 150 likes, seja no TikTok ou no YouTube. Comente o que achou, faça mais sugestões e lembre-se de pedir por favor, porque daqui a pouco eu mato. Go namane churo. Faz o Kiro? Novamente, educação demais. Obrigado por me ouvir e tal, mas assim eu fico sem material pra fazer graça. Mas beleza, vou atender teu pedido porque eu amo esse jogo e os personagens são sempre uma delícia de fazer. Então se você quiser ter seu pedido atendido mais rápido, peça algo de Hollow Knight ou fale algo que eu possa fazer piada. Tipo esse cidadão aqui, ó. Porque se você falar nesse tom comigo de novo, amanhã tu acorda como um modelo 3D em promoção da Unity. Hey, nice work! Rattata has been registered to your Pokédex. Faz o Rattata? Ok, pode ser. Eu jurei muito que esse modelo ia ser tão fácil quanto o Haltz. E spoiler, não foi. Sempre nesses vídeos eu aprendo um pouco mais. E agora eu descobri que eu odeio ratos. Eu quero que o Ratatouille tome um tiro na cara. Mas deixando esse ódio de lado, o resultado não ficou nada mal. E a lição do dia é que um bom modelo não é só polígono, mas também shaders bem feitos. E o modelo de hoje tá pronto. Agora me diga, o que mais você gostaria que eu modelasse? Faz Godzilla? Tu foi grosseiro, mas bora. Não falou nem por favor, não elogiou, nem mesmo me convidou pra um jantar e já tá mandando assim. Dito isso, tô enrolando porque eu não tenho nada pra comentar do Godzilla. Eu nunca assisti nenhum filme dele e nem conheço ninguém que gosta dessa franquia. Fiz literalmente só pelo pedido do cara. E muito obrigado pelo suporte do vídeo do Round 1. Eu testei um novo estilo de vídeo e fico muito feliz que deu certo. Enfim, sobre as lives, eu devo começar a streamar na Trovo. Vou deixar o link do meu perfil no comentário fixado ou na bio do canal. Semana que vem eu devo fazer umas lives de teste, fazendo algo com qualquer um que apareça lá. Isso foi bem gay.
Faz um ursinho do Fred? Isso vai ser tão fácil que eu quero dar uma incrementada. Depois do Haltz, eu dei uma sorte ferrada de achar um programa e um tutorial perfeitos pra mim. Então usei o que aprendi e apliquei nesse modelo. E se você tiver interesse em termos mais técnicos, eu posso fazer vídeos dedicados a isso, mas precisa de demanda. E novamente, eu me superei, com todo respeito. Acho que o modelo em si ficou decente, mas com esses efeitos está perfeito. Pedido atendido com excelência, e eu gostaria que vocês me fizessem o desafio mais absurdo que você puder. Um cenário, uma cena icônica, qualquer coisa. Comente o que achou, seja um elogio ou uma crítica, e lembre-se, o olho poligonal está sempre te observando. Faz o King Kong? O povo pede e eu atendo. O modelo 3D de macaco mais esperado de 2025 estás aqui e tá uma merda. Mas chegaram a falar que o meu Godzilla ficou bom, então eu não sei. Eu fiquei assustado depois do vídeo do Godzilla, porque eu percebi que tem muito fã do Godzilla mesmo. É assustador. Eu só tenho a agradecer. Foi o meu vídeo de 3D que melhor performou. Obrigado a toda a comunidade de Godzilla, então aqui o meu presente de agradecimento. No futuro eu devo fazer mais vídeos desse universo doido de monstros gigantes, então se inscreve aí e fica atento. Então comentem ainda mais versões absurdas desses bichos fodões. Foi um ano bem longo, né? Eu consegui evoluir bastante, mas consegui melhorar porque eu comecei. Bem mal, mas comecei. Então, obrigado a você que viu toda essa minha jornada, que me apoiou até aqui. Tipo, em mais ou menos um ano eu consegui 2.000 inscritos. E eu nem tava levando o canal tão a sério. Mas agora que eu vejo que realmente tem chance desse canal se tornar algo grande e único, eu não vou largar isso por nada. E aliás, agradeçam também a minha DM, vulga minha namorada. Ela é que mais me ajuda a manter isso aqui funcionando, e sem ela isso aqui não ia durar tanto tempo. Inclusive, foi ela quem editou esse vídeo. Obrigado, mozão. Então, é isso. Eu vou continuar evoluindo para entregar um conteúdo cada vez melhor para vocês. E, de novo, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo pelos 2.000 inscritos. E não tirem os olhos de mim, porque quando você menos esperar, já vamos ser gigantes. Tenha um ótimo 2026.